Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania, que hoje vai falar um pouco sobre a história da construção de Brasília, mas com um olhar diferenciado, porque a construção de Brasília, que é um ato de heroísmo, uma decisão soberana de nação, de país, sempre nos revelou o heroísmo, a coragem, a decisão, a determinação, o desprendimento dos candangos. Mas e as candangas? Elas também construíram Brasília, elas também são memória viva, parte da nossa história, estão ainda vivas, podendo contar a sua história. Então, o que nós vamos falar aqui hoje no programa Cidadania é sobre memórias femininas na construção de Brasília, uma exposição de época que tem uma série de elementos muito criativos, mas quem vai nos contar essa história aqui para nós é Tânia Fontinelli. Ela é economista e pesquisadora do IPAM, Instituto de Pesquisa Aplicada da Mulher, a quem agradeço pela presença. Obrigado por ter vindo. Nossa, é uma honra estar aqui com vocês, a gente poder conversar um pouco sobre essa saga que foi a participação das mulheres na construção de Brasília. Pois é, sempre se falou dos candangos, né? Mas as candangas, elas deram a sua cota, elas deram a sua participação, elas têm a mesma responsabilidade e devem ser valorizadas igualmente, não é isso? Não, sem dúvida, né? A gente há de considerar que no início de Brasília, a maior quantidade de pessoas que vieram para cá eram homens, né? Os trabalhadores, né? Então, grandes homens também, como o presidente Juscelino Kubitschek, né? Niemeyer, Lúcio Costa, Burle Marx, né? São todos homens notáveis e que merecem todo o nosso louvor, né? Mas a questão que recorrentemente eu percebia que quando se falava de Brasília, e eu sou brasiliense, eu já nasci aqui, sou filha Você é candanga. sou candanga, calango, né? Então, sou filha de candangos, né? Então, eu percebi essa omissão em relação às mulheres e, na verdade, eu sabia que não era verdade, porque eu via o papel da minha mãe, que ela chegou aqui na década de 60. Ela era professora, né? Era professora. Então, tinha uma rede de amigas. Então, eu, como também pesquisadora dessa área, eu comecei a me interessar e procurar ver o que acontecia com essa invisibilidade da participação das mulheres, né? E essa exposição surge, então, para fazer um reparo histórico. Justamente, é um resgate histórico e uma justa homenagem a essas mulheres e para toda a população de Brasília e para os visitantes, para as pessoas que queiram conhecer mais a fundo essa história, uma história tão interessante que foi trazer o desenvolvimento para o centro do país, a arquitetura, enfim, modos diferentes na área da educação, porque havia um projeto de educação integral, né, e projeto também de não discriminação de classes sociais, então de um processo de muito mais solidariedade, idealismo, né? Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, grande Darcy Ribeiro. A Escola Parque. Claro, a Escola Parque, a Universidade de Brasília. A universidade necessária. Exatamente. Então, e era interessante que, assim, vieram muitas colaborações nesse sentido por parte das mulheres. Muitas vieram acompanhando seus maridos, mas muitas vieram como protagonistas, né? Como médicas, advogadas, né? Ou então parteira, ou então como lavadeira, cozinheira, né? Muitas vieram de Pau de Arara, todas né? tiveram o seu papel. O seu papel é importantíssimo, né? Agora, nessa exposição, Memórias Femininas da Construção de Brasília, que está lá no Museu Nacional dos Correios, aqui em Brasília, no setor comercial sul, até o dia 2 de junho, aberta ao público, né? O que as pessoas que forem lá vão encontrar? Então, vão encontrar um cenário lindo, muito interessante, porque a gente está fazendo uma memorável do feminino no tempo da construção. O que significa isso? Nós estamos fazendo uns espaços cenográficos de como eram as cozinhas do acampamento, né? Onde as mulheres, né, cozinhavam para os trabalhadores. Então, a gente está com fotos de época, fotos do final da década de 50 para 60. Então, estamos reproduzindo cenários daquele tempo que a maioria das construções ainda estavam por vir. Né? Então, eram
todos os barraquinhos de madeira no Núcleo Bandeirante, que era chamado Cidade Livre, né? Então, a gente está reconstituindo esses espaços, criando uma pequena casa, a área de trabalho, que muitas mulheres trabalharam na Nova Cap, como escriturárias, desenhistas, secretárias. Tem um espaço que a gente reservou para mostrar a atuação das mulheres no hospital, que era um hospital de madeira, que chamava HJKO, que é atualmente o Museu Vivo da Memória Candanga, que são aquelas casinhas todas de madeira. Fica ali perto da Candangolândia. Isso, né? Exatamente. Citamos a Candangolândia, as professoras, as primeiras professoras que foram para a Candangolândia. Então, tem um diploma da primeira professora, uma das primeiras, né, a professora Maria das Neves Muricy, que já é falecida, né, que, na verdade, esse projeto, ele nasceu com esse intuito também de resgatar a memória viva dessas mulheres e que, na verdade, muitas delas estavam sendo, vamos dizer, falecendo, a gente estava perdendo essa memória oral. Eu soube, né, que vocês, além dessa exposição, parte desse trabalho é um vídeo, né, chamado Poeira e Batom. Exatamente, Esse vídeo estará sendo exibido lá na exposição também? Exatamente. Vai ser parte da exposição, vai ter um mini cinema que vai estar exibindo esse documentário. É um documentário que realizamos em 2010, né? Ele tem 58 minutos. Então, eu tive a participação da cineasta Tânia Quaresma, que ela foi colaboradora desse filme, e nós estamos mostrando imagens inéditas do acervo pessoal dessas mulheres e que elas vão contando a história de Brasília, e a gente está trazendo a história de Brasília pelo olhar feminino. Aqui nós temos na foto cartaz, né, do Memórias Femininas da Construção de Brasília, uma mãe com uma bebezinha, Miriam, né, se chama. Exato, Ela foi uma das primeiras aqui a nascer, mas ela tem uma história interessante que você estava me relatando. Seria bom contar aos telespectadores. É muito interessante a gente mostrar essa imagem, né, porque ela atualmente ela tem 53 anos de idade, né, então a mãe dela, a dona Joseni, né, que ela chegou aqui em 1958 e eles moravam num acampamento, né, da construtora Pederneira, que ficava na altura da 408 Sul atualmente. Né? Então, onde hoje é a 408. Onde hoje é a 408. Mas haviam vários acampamentos. A construtora também Pederneira estava ali na Vila Planalto, que estava construindo o Palácio da Alvorada, o Palácio do Planalto. Então, essa família morava numa casinha de madeira e a mãe, a dona Joseni, me relatou que essa menininha, a primeira palavra que ela aprendeu com a faixa de 1 ano de idade foi a palavra rato. Por quê? Porque eles moravam do lado do rio Paranoá, que naquela ocasião ainda era um rio, e com a decisão de fazer o Lago Paranoá, de encher o lago, né, para criar uma umidade relativa do ar, porque realmente aqui era muito seco, então percebeu-se que havia necessidade da criação de um lago para ter uma qualidade de vida melhor. E aí, com a subida das águas, né, porque foi represado, né, fizeram a barragem do Paranoá, começaram a sair animais da beira do rio, né, ali, né, eles fugindo da enchente. E um desses animais eram ratos muito grandes, gabirus, como se chamavam na época, e que subia no barraco. Então, a dona Joseni falava que toda hora falava, olha o rato, olha o rato, olha o rato. E a Mirinha, uma criancinha... De tanto falar nisso. A primeira palavra foi rato, né? No relacionamento entre a memória, né, porque essa memória ainda é dinâmica, ela ainda está em construção, os pioneiros, né, corajosos que deixaram suas regiões para vir cumprir o sonho de JK, muitos deles ainda estão aqui, né? Então a memória é dinâmica nesse sentido. O que você acha que poderá resultar, ou que você espera que resulte, realçar ou jogar luz, revelar, por uma questão de justiça, que não havia só heroísmo dos candangos, mas também das candangas? Eu acho que é muito importante a gente trazer para a discussão
que homens e mulheres eram muito companheiros, né? Tem que ser Eles sempre, precisavam ser. Então, essas discussões de gênero que hoje em dia estão cada vez mais assim, importantes, a gente discutir os programas de igualdade de gênero, que a gente precisa diminuir, né, as desigualdades entre homens e mulheres nas organizações, na sociedade. Já né? até legislação sobre isso. Exato, tem muito, e a gente agora, mais do que nunca, com a presidente Dilma, né, então muitas mulheres ministras de Estado, secretárias executivas, então esse protagonismo está cada vez maior e é irreversível, acredito, que essa questão de uma participação cada vez maior das mulheres. Como é que você imagina, Tânia, que poderá ser feita uma democratização do acesso para essa exposição? Porque ou ela se torna depois itinerante, vai para cidades satélites, né? Porque você sabe que boa parte da população nem sempre pode vir até Brasília, exato, o plano piloto, onde ela está localizada. E eu conheço, inclusive, muita gente, pesquisas que revelam muitas pessoas que nunca vieram ao plano Total piloto. desconhecimento. Né? Não, Beto, e essa pergunta sua é super pertinente, é a minha preocupação, na verdade. Eu tenho todo o interesse de que essa exposição, ela vá às cidades satélites, né? Ela vá, não todas, porque às vezes a gente não dispõe de tanto recurso, né? Então, assim, realmente a gente busca muito esse apoio e tudo, mas então pelo menos centralizar em alguns pontos para que o acesso seja melhor, para que as pessoas de Planaltina, de Braslândia, do Gama, né, da Ceilândia, possam ter acesso a essa exposição. Então a gente tem todo o interesse da gente fazer uma itinerância. Eu acho que um bom diálogo aí com a Secretaria de Cultura, o poeta Hamilton Pereira, sem dúvida, sem olha, um dúvida. exemplo disso foi na Folia de Reis, em janeiro passado, foram feitas cantorias itinerantes, né, em todas as cidades satélites, terminando com uma na Candangolândia, a final. Ou seja, toda a população do Distrito Federal pôde participar, porque muita gente que não mora em Brasília, os brasileiros que estão nos seguindo, acompanhando agora, compartilhando isso, muitos até vieram construir Brasília, elas também, né? Claro. E foram para seus estados. Tiveram que retornar, Uma coisa seria muito bom ver um jeitinho de passar esse documentário aqui, né, na TV. Não, seria assim espetacular da nossa parte poder mostrar, porque na verdade são 58 minutos, mas a gente tem assim 60 horas de entrevistas 60 horas? 60 horas e histórias assim impressionantes, que tipo, lindas assim. Uma história que eu acho muito curiosa, muito interessante é da dona Josefa, que ela veio de Currais Novos, do Rio Grande do Norte. Então ela veio de Pau de Arara. E ela conta que já veio buchuda, como ela diz, de 7 meses, com um saquinho de farinha aqui, com 2 filhinhos. E eu pergunto para ela, como que é um pau de arara, né? Então ela conta que, né, aquele caminhão com, assim, são ripas de madeira, né, os bancos. O joelho dela encostava na costelinha do outro que vinha na frente. Então, ali os trabalhadores vinham de maneira muito precária, pessoas que estavam fugindo da seca e com esperança de vida melhor. Então, ela vem com seus filhos, vem com seu marido e vai ali ficar na Vila Planalto, que era uma vila ainda totalmente em construção em madeira. E ela foi ser cozinheira, lavadeira. Ela disse que acordava 3 horas da manhã, para lavar as roupas dos peão, como ela falava, né? E eram roupas muito sujas, muito encardidas. E depois cozinhava. Então, uma vida de muita luta, mas uma senhora de uma dignidade, de uma beleza, né? Um sorriso lindo. E que, na verdade, assim, eu tive a honra de entrevistá-la e ela já veio a falecer ano passado. Então, é claro que todos nós estamos aqui de passagem, mas assim, veja bem que essa memória, ela poderia não estar registrada. Né? Então, a gente tem o relato dela, que é um relato precioso, né? E assim, muitas outras senhoras que estão aí pela cidade satélite, que têm relatos incríveis e que a gente gostaria muito de ouvi-las e registrá-las, para exatamente manter essa memória oral, que embora a nossa cidade só tenha 52 anos de idade,
verdade, né? Mas assim, está se perdendo uma memória muito importante. Então, esse projeto tem muito essa intenção, né, de não só fazer o resgate das memórias e contar todo esse processo de idealismo incrível que aconteceu, bem como trazer para a nova população, as pessoas que estão vindo para Brasília e para os jovens que estão aqui nascendo, que desconhecem completamente o que foi essa saga da construção de Brasília. Agora, né? além desse heroísmo dessa população que veio para cá, há um fato que merece talvez uma reflexão permanente, que foi uma decisão de governo, né, convocando o povo para um projeto transformador de trazer o desenvolvimento para o interior, né, que era absolutamente necessário. Encontrou até suas dificuldades políticas, houve quem se opusesse a isso na época. Mas que experiências nós podemos, Tânia, tirar? Se fizemos Brasília, podemos fazer outras coisas grandiosas, não seria assim também uma possibilidade? Não, sem dúvida. E eu acredito que é muito importante a gente relatar esse princípio do início de Brasília, que foi uma época de muito ideal, né? Ideal político, havia realmente uma resistência da mudança da capital, mas, no entanto, houve todo um movimento de trazer não só a capital, que já essa discussão já era histórica, já vinha sendo feita bem antes do tempo do presidente Juscelino, mas o presidente Juscelino, com todos esses auxiliares e com esse grande chamado, conseguiu trazer um projeto em termos de arte, de cultura, de educação, que assim estava muito avante do seu tempo, né? Então, e havia essa esperança das pessoas. Então, eram pessoas de todas as classes sociais, e no caso, nessa pesquisa que a gente faz, a gente procura abranger mulheres de todas as classes sociais, vindas do Rio Grande do Sul, aqui da região de Goiás, Minas Gerais, do Norte, mas assim, também mostrando que essas pessoas vieram todas sonhando também em transformar o Brasil, em colaborar com um Brasil novo. Ou seja, né? Isso foi captado, assim, uma marca ou uma áurea de esperança, de mudança, assim. Não era apenas vim aqui para resolver um problema. Ou seja, é para o meu país, a minha pátria, ser melhor. sentir patriótico. E tinha essa questão de trabalhar dia e noite. Então, assim, as pessoas estavam completamente engajadas, homens e mulheres engajadas em condições precárias. Muitas dessas mulheres relatam que viviam em barracos sem água, sem luz. As condições de saneamento ainda estavam todas para acontecer. Poeira. Muita poeira, Muita né? poeira. Né? Então, assim, havia uma coisa assim de um pioneirismo maravilhoso. Uma vez um pioneiro chegou a me contar, ele está até vivo, o seu Manel, que ele era recruta, estava fazendo a guarda, quando chega alguém para lhe servir um chocolate, estava chovendo, uma noite de chuva, uma xícara de chocolate, quando ele olhou, era o presidente JK. Ele não acreditou, não sabia o que falar. Mas eram circunstâncias da época. Exato. Né? Não, e era uma pessoa completamente afável, simpática, né? Tem uma senhora que relata que ela entrava tranquilamente no palácio, sentava na cama do presidente, ela disse que trazia os amigos de Curitiba, que ninguém acreditava. Eles entravam no palácio e sentavam na cama do presidente para ver se era duro. Então, eram pessoas muito mais despojadas, com muitos ideais, e que, lamentavelmente, com o golpe militar, há uma quebra assim, gigantesca nessa questão de que vieram para cá não só trabalhadores, mas Brasília assim, era o resultado, uma síntese de um projeto de desenvolvimento soberano e democrático. Muito mais amplo. Então vieram as cabeças coroadas do Brasil e fora do Brasil, muitos colaboradores. Até o Tom Jobim e Vinícius. Claro. Guilhermano Reis com seu violão. Coisas lindas. Então era um tempo de um ideal inacreditável. E as pessoas sentiam isso, e as mulheres contavam que a gente está colaborando e a gente pode fazer o que quiser. É um sonho que está se concretizando, né? Bom, infelizmente nós estamos chegando ao finalzinho aqui do nosso Cidadania por hoje. Eu queria voltar então a avisar, né, convocar aí as pessoas, pioneiras ou não, de Brasília, para que possam visitar a exposição Memórias Femininas, né,
na construção de Brasília, que estará até o dia 2 de junho no Museu Nacional dos Correios, ali no setor comercial sul aqui do Plano Piloto. Quem sabe depois vai caminhar itinerantemente, democraticamente, pelas outras cidades que compõem Brasília, onde mora o nosso povo. Queria agradecer a Tânia Fontinelli, que é responsável por essa exposição, né, pela presença aqui, pelas explicações que nos deu, e tomara que essa seja a primeira de uma série de outras atividades nesse sentido para revelar aquilo que não pode ficar escondido. Né? Não, com certeza. Da nossa parte é uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Eu que agradeço a oportunidade e, de fato, convido a todos a visitarem a exposição, que vai estar até o dia 2 de junho. Tem um programa educativo. A nossa intenção é exatamente recebê-los com todo carinho, que tem lá uma parte importante da nossa história e esse olhar feminino, né, que eu acho muito importante. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na telinha uma forma de fazê-lo. www.senado.leg.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.